Oi pessoal, eu sou a Laís e na nossa review de hoje eu estou com a Natasha como convidada novamente. Para quem não lembra, ela já participou da nossa review sobre o Febre de Bola. A nossa review de hoje vai ser sobre o livro Quebra de Confiança, do autor norte-americano Harlan Coben. E para quem não conhece, o Harlan Coben, ele escreve muitos livros de suspense, de romance policial. Os livros dele sempre estão inseridos nesse gênero e ele é muito famoso por esse tipo de publicação. E então, o Myron Boniter, que é o personagem principal da série e do livro Quebra de Confiança, que é o primeiro livro da série, ele é um agente esportivo, só que antes dele se tornar agente esportivo, ele já tinha sido investigador do FBI, e antes dele ser um investigador do FBI, ele já tinha... ele era uma promessa do basquetebol na faculdade, só que ele teve uma lesão e acabou tendo que abandonar a carreira. Então isso levou ele a se formar em direito, a assumir uma outra profissão que ele acabou largando, e agora ele passou a ser um agente esportivo, então ele tem alguns atletas que ele está começando a agenciar nessa carreira. E como um agente esportivo ainda incipiente, né, que está dando início, como a Laís falou, a alguns nomes que acabam sendo lançados nesse meio esportivo, toda a trama desse livro específico, né, Quebra de Confiança, vai girar em torno do Christian Steele, que é um dos principais atletas que tem mais potencial para estourar como um grande atleta do futebol americano e, portanto, ele acaba representando um cliente muito importante para o Myron Boniter, exatamente porque é um dos primeiros atletas que pode vir a ter um super sucesso e que foi descoberto por ele. Então, toda essa trama investigativa vai estar girando em torno do Christian Steele, exatamente por conta do sumiço da noiva dele, um sumiço súbito e ninguém sabe se ela está viva, se foi assassinada, enfim. E isso acaba por interferir no primeiro contrato do Christian Steele, que seria com os Titans. Então, exatamente pela questão dos custos, o quanto eles vão receber com essa transação, ser afetado por esse fato, entre outros assuntos pessoais, né? O Myron Boniter acaba se utilizando de alguns recursos, exatamente por já ter trabalhado no FBI, etc., para tentar desvendar esse mistério em torno do sumiço da noiva do Christian Steele, que é a Cat Culver, que ela acaba desaparecendo há 1 ano e meio e ninguém tem nenhuma prova sobre o que efetivamente aconteceu. Então toda a trama vai partir desse ponto inicial. Então o desaparecimento da Cat vai influenciar nisso, só que apesar dele já ter ocorrido há mais de um ano atrás, e ninguém ter exatamente um motivo, porque a polícia não conseguiu solucionar o caso do desaparecimento dela. Mas enfim, toda essa perspectiva, né, desse suspense em torno do desaparecimento de uma menina que supostamente está sendo agenciada por um disque sexo, né? Junto a isso, o autor ele vai trazer uma série de características do mundo esportivo. Então ele, enquanto ex-atleta, ele vai de certa forma discorrer em alguns momentos sobre como a carreira dele acabou, que foi subitamente por conta de uma lesão no joelho. Então ele nem chegou a experimentar muito dessa fama, né? Que ele até aponta. Normalmente esses atletas eles vão experimentando o anonimato aos poucos. Então, puxa, já não ganhou um campeonato ou foi para um clube menor do que outro. E com o Myron Boniter, não. Isso aconteceu subitamente por conta de uma lesão no joelho. E nesse sentido também, ele acaba mostrando muito das características e, de certa forma, até uma espécie de crítica a esses empresários e dirigentes envolvidos no meio esportivo. Então, veja até onde eu sou capaz de ir para fazer um negócio vantajoso, né? Então, nesse caso, a gente tem o Otto Burke, que é o dirigente do Titans, que é o responsável por, de certa forma, chantagear o Myron e o Christian, exatamente por conta dessa revista que aparece. E, por um outro lado, há um outro empresário que se chama Roy O'Connor, que está tentando fechar um contrato com outro atleta. Na verdade, ele fechou já, né, um contrato ilegal, porque o atleta era de menor, e o Myron Boniter acaba tentando fechar um contrato com esse atleta posteriormente. E aí ele sofre uma série de ameaças, capangas vão atrás dele no estacionamento, em outros momentos também, exatamente no sentido de ameaçá-lo, né, colocando em risco a sua própria vida, no sentido de garantir que aquele atleta que fechou o contrato ilegal permaneça com eles, né, enquanto empresários. Exatamente sob essa lógica de
o quanto os empresários vão receber em termos de lucro com esses atletas que vão se sair muito bem. Então ele mostra, a partir dessas duas situações, né, o jogo sujo por trás das tentativas de fechar esses contratos. E são bases que o Harlan Coben tem, que ele coloca isso por meio de reflexões do Myron Boliter. Então, o Myron Boliter, ele tem um cacife para falar disso, porque ele é ex-atleta, ele estava nesse meio esportivo, ele sabe que o que tem que fazer para ele entrar nesse jogo e, ao mesmo tempo, não se sujar. Né? Então, eu sou um agente, eu podia estar fazendo contratos com os meus atletas no qual eu ganharia muito por meio do contrato deles, mas não, eu decido ganhar essa porcentagem X, porque eu sou um agente esportivo ético, e daí até que ponto o que é ético e o que não é ético, ele faz essas reflexões de, será que é válido o Otto Burke saber da revista e falar, se você é um atleta que tem muita chance de ganhar mais dinheiro ainda, mais fama com publicidade. Se eu mostro isso aqui para a imprensa, que é a revista em que a Cat aparece, a tua carreira, a tua ex-noiva, vai manchar a tua carreira e teus contratos de publicidade vão por água abaixo. Exatamente. E é muito curioso porque o livro ele se dá por meio de uma série de diálogos, né, com algumas narrativas, assim, com uma espécie de narrador onisciente, né? Mas essencialmente se dá por meio dessa troca de diálogos. Então, fica muito clara a construção, né, desse perfil do Myron Boliter enquanto empresário esportivo, né? Ele é ético. Ele não é óbvio, ele vai sobreviver a partir desses lucros que ele vai ter, seja com contratos para propaganda desses atletas ou mesmo os contratos fechados com os próprios clubes. Porém, ele demonstra, e mesmo os outros personagens acabam, de certa forma, sempre tocando nesse ponto, ele sempre tem a chance de responder o quanto ele vai ser ético nesse sentido. E aí o que é muito curioso é que tudo parte da tentativa de proteger o atleta dele, não apenas por conta da questão de fechar o contrato, mas porque ele está se preocupando com esse atleta, assim como ele se preocupa com outro atleta, que se chama Chas Landreux, que é o atleta que assinou o contrato ilegalmente e cujo empresário quer mantê-lo preso a esse contrato, portanto. Então ele demonstra uma preocupação com esses atletas. E é a partir daí que ele vai desenvolver toda essa tentativa de investigar o caso. E no fim da história, ele acaba perdendo a chance de contrato com o Christian. Então, fica efetivado ao longo de toda a narrativa esse perfil ético do Myron Boliter e que acaba culminando, né, em essência na quebra de confiança que é exatamente. Porque é muito curioso, né, até pensando nessa questão do título, já que a Laís apontou, o título quebra de confiança. Ao longo de todas as narrativas, né, a gente vê uma série de pontas soltas em todo esse mistério do desaparecimento da Cat, quem está por trás disso, se ela continua viva, se ela foi assassinada. Aí nesse meio tempo descobrem toda uma trajetória da vida dela meio tortuosa, mas enfim, o fato é que a partir das descobertas que vão sendo feitas, principalmente por diálogos entre o Myron Boliter e o Wynne, né, seu fiel escudeiro, há uma série de quebras de confiança, né? Então é a mãe que quebra a confiança da filha, que quebra a confiança por consequência da sua própria mãe também, da sua irmã, do seu irmão, do seu pai, enfim. Mas o Myron Boliter, ele é o único que parece não quebrar a confiança de ninguém. Porque daí ele representaria o mocinho, né? Aquele que tem o conhecimento, então eu vou usar o conhecimento para proteger o meu atleta, porque afinal de contas, se ele for prejudicado, eu também saio prejudicado. Só que tem toda a questão, então, o Wynne, que é o parceiro dele, ele já tinha sido, ele é tão amigo do Myron que eles tinham sido parceiros juntos na carreira no FBI. Então entra a questão de até que ponto você vê os romances policiais tradicionais influenciando os romances policiais contemporâneos. Porque os romances policiais, eles surgem basicamente com Edgar Allan Poe. Então, as obras, que eram os contos do Edgar Allan Poe, então eles assumem essa característica de ter ou um crime, ou um assassinato,
ou algo que desapareceu, uma pessoa desaparecida, esse mistério que precisa ser solucionado e que normalmente só vai ser revelado no final da história. Só que ao mesmo tempo, o detetive principal, que é normalmente o personagem principal dessas histórias, ele tem sempre os personagens secundários que dão suporte para a investigação dele. E que é por meio desses personagens que a explicação sobre os casos e como ele chegou até isso vai chegar para o leitor. Então, quando o Myron está solucionando determinadas coisas ou mostrando como ele chegou através do raciocínio, ele está explicando ou para o Win ou para a Esperança, que é assistente dele, mas que vai assumindo um papel um pouquinho de mais destaque ao longo disso, e daí você vê a influência também de determinadas causas. Então o Win assume o que a Natasha falou que seria o Watson, do Sherlock Holmes, e ao mesmo tempo é aquela questão de ele estar lá para fazer coisas talvez não tão éticas ou mais frias e calculistas, porque normalmente é o perfil do Win. Então ele vai fazer coisas em que o Myron não faria, como atirar a queima-roupa, caso necessário, ou então o Win é um personagem que tem grana, ele é de uma família rica, então, por exemplo, já que o Myron está precisando trabalhar e ele tem o dinheiro para fazer determinada coisa acontecer mais rápido, ele vai usar dos recursos que ele tem para fazer isso acontecer. Exatamente. E dentro dessa proximidade do que ela está falando, né, de sempre haver um parceiro que ele vai ser capaz de fazer algo que aquele personagem principal não vai ser capaz, né? Então é como se um completasse o outro. A gente vê muito isso mesmo em outras situações que não são policiais, né? Porque, por exemplo, aquele seriado Suits. Não tem nada a ver com investigação, né, sobre advogados, enfim, o seriado até é uma história bem água com açúcar, mas basicamente existem dois parceiros, né, que resolvem esses casos. Então um deles seria esse aprendiz de advogado, né, que na verdade nem é formado em direito, que ele é todo ético, ele tem uma série de dificuldades em não pensar nas pessoas em pensar o quanto ele está prejudicando ou não as pessoas, os clientes ou mesmo os não clientes, né, quando esses clientes deles acabam estando errados. E por outro lado tem o parceiro dele, que é o cara que vai lá a sangue frio resolver as coisas quando ele não consegue. Então você vê muito nessas narrativas, principalmente pensar essas narrativas norte-americanas, pensando que a gente está falando de autor também norte-americano, e narrativas mais contemporâneas, essa presença de um ator, ou nesse caso de um personagem coadjuvante, que auxilia nas tomadas de decisões e nesse caso das descobertas. Ele meio que complementa a personalidade do personagem principal, assim. Exatamente. Então, vai muito nesse sentido. Então, outra característica que a gente pode perceber, além das negociações e dessa característica do romance policial dela permanecer, é que por ser uma obra contemporânea, esse romance ele vai estar criticando outras coisas. Então, o romance policial tradicional, ele tinha uma preocupação com o período em que ele estava inserido. E o romance policial contemporâneo não, existem essas negociações escusas nas relações esportivas, existe o espetáculo esportivo, porque a todo momento ele deixa claro na obra dele, olha, o atleta olhou desse jeito para a câmera, esse comercial vai render muito, eu preciso fechar um contrato com a Nike. Então, olha, o esporte, ele já está retratado aqui na obra como um processo de... ele já não é amador, ele é um esporte profissional, e a gente pode usar o esporte profissional para fazer propagandas e vender o que a gente quiser, e depende da pessoa querer consumir isso ou não, né? Ela que vai escolher se ela quer fazer ou não. Então o esporte aqui, eu acho que ele pode ser considerado um personagem secundário também do modo como ele é retratado. Não, exatamente nisso que você está falando, essa questão, né, de ganhar mais dinheiro fazendo publicidade do que propriamente jogando. Tem até uma passagem do livro em que, se não me engano, é uma própria reflexão do Myron Boliter a respeito disso, né? Veja que hipocrisia, os torcedores não querem que o clube gaste muito dinheiro para trazer um bom jogador, mas não tem problema nenhum ele ganhar 5 vezes mais do que ele ganha no clube fazendo propaganda para Nike, para Adidas ou para qualquer outra empresa de refrigerante, né, que ele até usa o exemplo, né, ele fala grana preta, ele usa literalmente o termo grana preta. Os torcedores não veem problema no atleta ganhar grana preta para jogar uma lata de Pepsi. Exatamente, ele cita as marcas. Isso fica muito interessante, porque o livro todo ele tem uma pegada muito irônica e muito satírica, e isso vem pelo personagem ser muito sarcástico também. Então tem passagens em que o Myron vai estar falando, eu fiz
um movimento assim com as mãos e olhei pro teto, olhei pros lados, porque tinha câmeras ali, eu sabia que tinha câmeras, eu queria sair bem na foto. Eu fiz esse gesto porque passa um ar de sensatez e alguém me disse isso. Então o livro todo ele vai ser bem ter esse tom irônico, e nas reflexões dele seja sobre o esporte ou outros elementos que ele traz também, éticos ou não, ele vai ter esse tom também. Veja bem, são coisas que estão presentes na sociedade, a gente faz isso no dia a dia. Não, e um tom bem humorado também, né? Porque eu li esse livro, se pensar as horas em quase 12 horas seguidas, mais ou menos, com alguns intervalos. Então a leitura é muito fluida e é muito leve também, porque além dessas características de ser satírico, trazer uma certa ironia, ele também se utiliza do bom humor, às vezes um humor meio negro, assim, mas que você acaba rindo alto ao ler o livro. Sim. Então é uma leitura muito leve, muito agradável nesse sentido. Sem falar que exatamente pelo fato de se inserir dentro dessa perspectiva de um romance policial, de haver um suspense envolvido, você não quer parar de ler exatamente porque você vai acompanhando o raciocínio e todas as fases de pensamento desses personagens para descobrir esse suspense. E aí vem um ponto, né, que de certa forma tem uma quebra no livro, porque você está acompanhando todo esse ritmo, daí nas talvez 10 páginas finais há uma ruptura, né? Em que daí o Myron Molitor ele desvenda todo esse crime, mas não mostra de onde ele partiu. Então você está acompanhando todo aquele raciocínio até um certo ponto e de repente é uma quebra abrupta e ele acaba desvendando todo aquele mistério sem você saber de onde ele partiu exatamente. Claro, você tem todas as pistas, mas em momento nenhum é dito como ele construiu cada pensamento daquele, assim. No momento final, digamos, né? Porque toda a construção das hipóteses dele são mostradas, né? E é isso que torna o livro dinâmico. Mas há uma ruptura, né, em um determinado momento, assim. E é interessante porque o Harlan Coben ele tem essa intenção justamente de prender você na história. Ele declarou numa entrevista que a intenção dele era que as pessoas pegassem os livros dele para ler às 10 da noite e que fossem só ler um capítulo e depois de 5 horas elas percebessem que elas ainda estavam presas no livro. Então é uma coisa que acontece muito com quem tem o hábito de ler, de você continuar preso na história, e mesmo a estrutura do livro propicia isso, porque se você for ver, na série do Myron Molitor, os capítulos, você não precisa virar a página para encontrar o próximo capítulo. Eles já vêm na sequência. Então, terminou terminou o capítulo 1, número 2, já continua a história. Então, você não precisa aquilo que você talvez pensaria, no próximo dia eu vou continuar lendo. Não, tá ali, tá fácil acesso, eu vou continuar lendo agora. E isso torna muito interessante porque ele quer prender o leitor na história e, ao mesmo tempo, ele faz essa conexão de, deixar vários personagens como suspeitos possíveis ou várias situações possíveis para um desaparecimento e deixar o leitor viciado naquela leitura para descobrir, mas quem que é? Juro para vocês que no primeiro livro eu achei que não era a pessoa que é. E daí você fica, então esse é o motivo dele ter sido o único autor até o momento que ganhou os 3 prêmios mais importantes da literatura norte-americana, que é chamado a Tríade Ases da literatura policial, em que ele ganhou o prêmio Edgar Allan Poe, que é, como eu já falei, a referência para o começo do gênero literário, é o prêmio Shamus e o prêmio Anthony. Então, ele é o único autor até o momento do gênero que ganhou os 3 prêmios, e todos eles pela série Myron Molitor. Então, você vê esse comprometimento do autor em atrair o leitor e pensar no público, em como o público vai estar lendo isso e se ele realmente vai ficar preso ou não. Exatamente. E talvez até trazendo essa perspectiva, né, do romance policial, colocando esse personagem principal que está na posição do detetive, que no caso do Myron Molitor não se trata de um policial, né? É um agente esportivo que está desenvolvendo essa função de detetive, ou colocar numa posição de destaque, digamos, né? Porque ele é capaz de solucionar o crime a partir dessa ruptura abrupta, né? Então você acompanha todo o raciocínio, todo o desenrolar da história, mas aí há um rompimento que você não acompanha mais, e proposital, né? Porque o próprio Myron Molitor já não comenta mais no livro, apesar da onisciência do narrador e as próprias falas dele, né? Exatamente, só que lá pelas tantas ele para de dar as pistas, né? E daí é engraçado porque, por exemplo, quando você pega lá os livros do Dan Brown, né? Que não são romances policiais, mas eles também
tão inseridos nessa perspectiva de suspense, né? Ele faz um pouco distinto, e talvez a gente poderia pensar nessa diferença do romance policial, né? Porque o que acontece? Ele vai fazer toda aquela narrativa, ele também vai te dar uma série de pistas a respeito do suspense, só que você descobre junto com o personagem o que está acontecendo. E aqui não, né? O personagem descobre antes de você e você tem que ir até o final para entender o que você deixou passar, que o personagem não deixou passar. É como um filme que você vê o final, você não acredita no final e você tem que voltar a ler todo o livro de novo para ver o que você perdeu. Exatamente. Nossa review de hoje foi sobre o livro Quebra de Confiança, do Harlan Coben. Quem tiver interesse, ele não é um livro de muito dispêndio financeiro, então é fácil encontrar nas livrarias. É uma série que eu recomendo bastante, ela é bem legal, bem fluida de ler e prende realmente você na história. E a gente se vê na próxima The Review.